boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Gazeta Entrevista, a primeira desta semana, e praticamente Segurança Pública vai pautar todas as conversas da edição de hoje do programa. A primeira conversa eu faço com Sandro Bacelar, que é diretor do Instituto de Identificação do Estado do Acre. Sandro, prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. O Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, eu falo diretamente para você que está nos assistindo agora. O Instituto de Identificação, talvez nós que não temos a rotina policial no nosso dia a dia, assim tão diretamente no nosso trabalho, talvez nós conheçamos o trabalho do Instituto de Identificação. O mais popular dos serviços que esse instituto presta é a elaboração da nossa carteirinha de identidade, o RG. Aí a gente fica com essa ideia de que quando se fala em Instituto de Identificação, é apenas esse serviço que é feito para a população. Sandro, o que você poderia adicionar aos trabalhos que são feitos pelo Instituto de Identificação? Como é que você poderia apresentar rapidamente para o telespectador do Gazeta Entrevista? Boa tarde, Tan. Boa tarde a todos. O Instituto de Identificação, ele tem essa imagem de apenas o nosso documento de identidade, de ser o expedidor do documento de identidade. Mas nós temos vários outros serviços relacionados ao exercício de cidadania. Nós temos o atestado de bons antecedentes, é de nossa responsabilidade, o nada consta, a identificação necropapiloscópica. O que é isso? A identificação necropapiloscópica são todos os corpos que dão entrada no Instituto Médico Legal, tem que passar por uma identificação do papiloscopista. Ou seja, não adianta a família chegar e fazer aquele reconhecimento visual, mas que vai levar aquele corpo. É preciso um reconhecimento técnico. Sim, é preciso um reconhecimento técnico da papiloscopia após o exame e certificação de que ele é aquele. E é bom frisar que nesses últimos anos não tem acontecido nenhum erro, né? Nenhum erro, nem de entrega de corpos errado e muito menos indigente ou desconhecido. Por que você frisa isso? Isso é comum em outros cantos? Acontece? Sim, acontece. Aconteceu já no estado, não vou falar o nome, mas bem recente agora, o cidadão passou 3 dias sumido e aí estavam velando uma pessoa e tiveram que tirar o corpo porque o cara chegou lá de 3 dias, numa festa, numa virada, e chegou vivo, de ressaca, sem camisa. Meu Deus. Então, essa é uma das nossas responsabilidades. Agora, Sandro, nesse aspecto, o trabalho do papiloscopista, ele é fundamental para que o Instituto de Identificação possa desempenhar o melhor serviço possível, o melhor serviço público possível. O Gazeta e Manchete noticiou, na sexta-feira da semana passada, que só há 4 papiloscopistas em todo o estado do Acre. Bom, não é nem preciso dizer o quão desrespeitosa é essa situação. Qual perspectiva que esse atual governo traz para mudar esse quadro? Qual é o cenário ideal? Sim, o cenário ideal é hoje, para começar, no mínimo 30 a 35 vagas, né? E aí já aconteceu, o secretário de Segurança, o delegado-geral, o doutor Henrique também, o Paulo César nos chamaram e já, pelo menos, criamos uma expectativa de, no primeiro concurso da Polícia Civil deste governo, vai ter vagas destinadas à papiloscopia. Agora, Sandro, já houve 4 concursos públicos na área de segurança, especificamente para essa área técnica, e houve uma decisão de não abrir vagas para papiloscopista. Qual o argumento plausível para entender essa decisão? Então, infelizmente, apresentamos nos 4 concursos da gestão anterior, do governo anterior, apresentamos para os secretários, na época, relatórios justificando, mostrando os trabalhos, e o que nem precisava, porque são delegados de polícia com experiências na área, né? Então, foi uma pena nós ficarmos de fora e ter que trabalhar como estamos trabalhando hoje, porque o Instituto de Identificação, ele não é só a parte da identidade,
não é só o atestado de bons antecedentes e o nada consta, ele tem também a parte criminal. Na parte criminal, nós fazemos o levantamento do local de crime nos fragmentos de impressões digitais deixados pelo autor do delito. E fazemos também a identificação criminal de todos os indiciados do Estado que passam pelo judiciário. É encaminhado uma cópia, é feita uma identificação criminal. E, fora isso, a carteira de identidade, que tem todo um setor, toda uma verificação para que não tenha mudanças de dados, para que não tenha o fulano tirar uma identidade com o nome de outro. Quer dizer, o trabalho do papiloscopista, não sei se eu vou estar exagerando no raciocínio, mas o trabalho do papiloscopista, ele confere a característica da polícia judiciária, né? Que se não for o trabalho do papiloscopista, como é que eu vou referendar aquela informação? É o papiloscopista que vai fazer isso aí, que confere autoridade àquela informação. Sim, acontece de pessoas serem indiciadas em flagrante e aí apresentar um documento de outras pessoas, de outra que ele conhece ou que ele achou um documento perdido. Por isso a necessidade de se registrar um BO no momento da perca do documento. Então, assim, ele apresenta para o delegado, ele é indiciado, digamos, com aquele nome, e aí quando chega a identificação para o Instituto de Identificação, chega o pedido de identificação criminal, quando nós verificamos através da biometria dele, né, das características do biográfico, verificamos que ali tem um erro. E aí sim, fazemos um laudo de documento e encaminhamos para a vara civil, né, que está com aquele caso, e aí assim é feito toda a retificação e o crime é passado por nome dele civilmente. Tem uma pergunta aqui, Sandro, que eu aproveito para estender. Boa tarde. Os peritos criminais não poderiam fazer essa função? E aqui eu lembro que há pelo menos 2 estados, se a memória não me falha, Piauí e Espírito Santo. Esses estados, as funções de papiloscopista e perito criminal, elas foram fundidas. E eu queria saber de você se houve resultados satisfatórios nesses 2 estados. E se o mesmo desenho não poderia ser aplicado aqui. Que leitura que você faz? Sim, em cima da nossa dificuldade, por estar apenas trabalhando na ativa 4 peritos papiloscopistas, hoje eu tenho uma papiloscopista no IML, uma apenas, responsável por todas as identificações dos corpos. Eu tenho um papiloscopista na área civil, para que não passe nenhuma com mudança de dado ou documento falso. Eu tenho uma que está trabalhando na análise dos fragmentos, ela ficava sozinha na externa. E tem eu na direção e fazendo análise também de fragmentos de impressão digital. E aí o nosso delegado-geral, o doutor Henrique, chegou agora na sexta-feira e passou o levantamento de fragmento de impressões digitais, passou para o perito criminal. Certo. E aí então já diminuiu, desafogado. Já diminuiu mais uma carga, né? Que decisões estratégicas a atual direção da Polícia Civil poderia tomar para amenizar, ou pelo menos agilizar o trabalho dos papiloscopistas, dos 4? Se é que eu posso dizer que alguma coisa pode ser feita para amenizar uma situação dessa. Então, não tirando as nossas atribuições, né? Mas agora, no momento, torcer para que no planejamento desse novo governo, do governo Gladys, até ele foi na nossa sala, já conversou conosco, mandou um assessor dele também, depois do seu vídeo, que foi colocado na sexta-feira, para conversar que está no planejamento esse concurso. Porque se não houver um concurso, infelizmente não tem como tirar essa carga. E a perspectiva efetiva, que pressões que você na condição de diretor, você acaba sendo uma liderança nesse cenário. Que pressões vocês têm feito internamente para que efetivamente mude essa situação? Porque eu lembro aqui, Sandro, eu vou aproveitar aqui a oportunidade, chegou a informação para a gente, só para que as pessoas entendam a função de papiloscopista. Teve um retrato falado, que também é função do papiloscopista. Sim. Um retrato falado que foi feito de um estuprador, e esse retrato falado, ele foi tão real que só precisou de um investigador para realizar a prisão do camarada, o investigador ficou esperando numa região estratégica
e só precisou de um investigador para realizar em função de um retrato falado. Quer dizer, a impressão que passa é de que o governo toma a decisão, isso eu até comentei isso na sexta-feira, de lascar com a vida daquele segmento do governo que mais é eficaz. Não, é uma postura um pouco inteligente, para dizer o mínimo, para manter o decoro aqui. Sim. A nossa pressão, a única pressão que houve, então, foi mostrando o trabalho, mostrando o resultado. Como esse do retrato falado, foram outros. Procede essa informação? Sim, teve o retrato falado, uma criança de 11 anos que foi estuprada, não tinha nem caminho, nem direção para se investigar. E aí, após a finalização do retrato falado, a criança, 11 anos na época, ela veio... A narrativa da criança... ela veio até o Instituto Médico Legal para fazer o grau de violência, né? É preciso que o médico legista faça. E o delegado disse que ela poderia participar, sim, de uma análise daquela imagem que foi criada. E aí ela conseguiu fazer 90% da imagem igual do cidadão. E aí nós distribuímos, na época, o retrato falado, e um investigador ele foi para uma ponte na cidade, que um informante dele disse que na ponte do rio tal, passava sempre um cidadão com a bicicleta com as mesmas características. E assim ele foi num sábado, colocou uma bermuda e sentou no corrimão dessa ponte e ficou esperando, e de repente o cara apareceu e ele já se entregou. E aí o cara foi preso, foi elucidado o estupro. E outros casos, duplo homicídio, que nós conseguimos positivar apenas pela impressão digital. Tem o caso do rapaz do TRE, que foi pego apenas um pedacinho do fragmento de impressão digital e não tinha linha de investigação ainda nenhuma. Quando nós apresentamos o nosso laudo, foi até, na época, será essas pessoas? E aí a inteligência levantou os nomes e disse, poxa, será que são eles? E aí quando pegaram o primeiro já veio no carro contando toda a história, como é que foi a repercussão, e as 5 pessoas foram presas. Sandro, você acha, na sua avaliação, na condição de diretor do Instituto de Identificação, você acha que o governador Gladson Cameli vai ter condições, do ponto de vista da gestão e também condições políticas, de efetivar um concurso que possa responder por essa situação que beira a irresponsabilidade? Sim, a irresponsabilidade lá do passado, né? Então acreditamos que sim, até porque resultados foram, mostramos para ele tem um conhecimento de uma tabela de números que já foram, e de casos de repercussão, e de não ter linha de investigação, e apenas a papiloscopia foi lá e materializou. E outra coisa que nós torcemos por esse concurso é para que seja feito o ciclo completo, né? A violência hoje no nosso estado, não só no nosso estado, mas no Brasil, hoje ela está a público, ela tem que combater com inteligência. E a papiloscopia, por se tratar de um exame científico, ela faz parte da inteligência, né? Então não precisamos torturar, não precisamos bater nada, nós apresentamos apenas um nome que esteve naquele local do crime, e lá a autoridade policial que vai intimar, vai buscar e vai fazer as investigações daquele caso. Em tese, Sandro, ninguém precisa torturar, né? Não. Vamos partir por essa premissa. Não. Tem o Tota aqui de Plácido de Castro, que ele faz uma pergunta já sugerindo um entendimento a respeito do assunto. Itaã, boa tarde. Sabe por que não há investimentos na área de papiloscopista? Porque não aparece politicamente. O policial na rua, a população está vendo. Que observação que você pode fazer a respeito desse entendimento do Tota? E principalmente o nosso trabalho. Parabéns pela observação do Tota, porque é um trabalho que não divulgamos muito. Assim, até para que os milhantes não se preparem com luvas e procedimentos para que possa atrapalhar o nosso trabalho. Fora os outros trabalhos, também é louvável o questionamento dele. A observação dele. Sim. Bom, eu falei a respeito do ambiente político e de gestão do governo de Gladson Cameli, porque talvez você não seja a pessoa que tenha que responder isso, mas só para que o telespectador possa entender o cenário. Está sendo planejada estão sendo planejadas algumas mudanças na Polícia Civil, que quem lida com a execução da rotina da Polícia Civil já está reclamando. Por exemplo,
a diminuição do número de regionais é algo que vai ter um impacto na vida das pessoas diretamente. Diminuir de 5 para 3, isso não... Eu queria entender essa decisão, se é que ela vai ser efetivada mesmo. Então, esse tipo de mudança vai impactar no trabalho do papiloscopista? De que forma? Sim, ela pode, mas reduzido mais do que já somos é impossível, né? Mas estamos aguardando uma reunião do diretor-geral para nos passar o final desse levantamento, desse questionário, desse relatório e de como vai ser feita essas mudanças, né? Então, assim, dentro do Instituto de Identificação ainda não chegou nada que vai acontecer com mudanças. Você só está esperando a pancada chegar, né, pelo que eu estou vendo. Isso. Há um outro problema também, que é a informação que nos chegou aqui pela manhã, de que vai haver uma redução drástica no volume de combustível para cada viatura, que isso também acaba impactando no trabalho do papiloscopista. Sim. 20 litros para cada viatura é de lascar, hein, Sandro? Para a perícia é impossível, né? Porque são deslocamentos que você nem sabe para onde você vai. Você sai do Departamento de Polícia Técnica, na metade do caminho você é acionado para outros lugares. Então, eu acredito que para a perícia, eu acho que não vai ter essa mudança. Só para que você saiba, a redução em março foi de 30% no volume de combustível, em julho 50% e agora em outubro o desenho é para 60% de diminuição. Sim, Isso é um ambiente de trabalho? Você acha? Como é que... É complicado. Eu não tinha essa informação aqui quando o Henrique veio aqui. O Henrique esteve aqui recentemente. Sim. Se tivesse, a conversa até teria sido em outro tom, talvez. Sim, sim. Mas isso impacta diretamente também. Não, impacta até porque outro pedido nosso do Departamento de Polícia Técnica, né, através do Instituto de Identificação, são a ampliação de postos de identificação. O Estado já teve 22 postos de identificação em cada município. E hoje? Hoje eu não tenho mais. Então, assim, são relatórios que eu só reenviei agora para o delegado-geral, relatórios que eu vinha enviando desde que sou diretor. Desde 2011, quando tomamos posse, começamos a enviar relatórios falando que pessoas estão se aposentando e postos de identificação sendo fechados. Então, agora, reenviamos para o diretor-geral, o doutor Henrique está ciente desses postos e vai fazer um esforço para reabrir esses postos de identificação. É o que todos nós esperamos que aconteça. O cenário não é de muito otimismo, não. Então, e outra coisa que eu quero deixar aqui é que já foram 82 papiloscopistas no estado. Né? E agora só tem 4. Sim, e trabalhavam com a datiloscopia, que era apenas a análise das impressões digitais das pontas dos dedos. E arquivamento e classificação dessas impressões digitais. Hoje não, hoje nós trabalhamos com um sistema EIBS, que é homologado pelo FBI. Então, o primeiro estado hoje a instalar um EIFES foi o Acre. Foi o Acre, paralelo ao Rio de Janeiro, e depois outros vieram. São Paulo, Brasília, foi agora bem recente. Então, ferramental tem, o que falta agora é o elemento humano. O elemento humano. Para trabalhar com perícia em local de crime, trabalhar com análise de documento, para que eu possa entregar para o cidadão um documento mais ágil, mais seguro. O Acre foi o primeiro estado a lançar o novo RG, de um decreto da Casa Civil da Presidência. E o Acre foi o primeiro, eles deram um prazo até março, nós saímos começo de janeiro. E o Ministério da Justiça validou o nosso documento e foi usado em todo o Brasil como exemplo, o nosso padrão. Sandro, o que eu percebo é que está faltando apenas o refino de uma decisão política. Né? Sim. Eu preciso fazer esse refino para que as coisas possam mudar efetivamente, não só para o papiloscopista, mas para todo esse cenário técnico, para essa cena técnica que é tão própria da Polícia Civil. Queria agradecer a tua vinda aqui ao Gazeta Entrevista, parabéns pelo trabalho, espero que a sua teimosia tenha resultados aí, tá bom? Nós é que agradecemos. Obrigado mesmo, nós voltamos logo após o intervalo, falando a respeito de trânsito. Até lá.